Você é programador ou trabalha com tecnologia da informação e está pensando em abrir um MEI? Existem vários pontos que você precisa entender antes de dar esse passo. Primeiramente, será que é possível abrir um MEI para programador? Qual ocupação colocar? Bom, a resposta para essa e muitas outras dúvidas acerca desse assunto serão respondidas nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Existe MEI para programador? Então vamos começar respondendo a principal pergunta desse vídeo. Afinal, existe MEI para programador? Se você já tentou fazer a abertura do MEI por conta própria, deve ter percebido que na hora de selecionar uma ocupação, não existe nada relacionado à programação ou desenvolvimento de software. Isso porque realmente não existe atividade de desenvolvedor de software ou qualquer outra atividade relacionada à tecnologia da informação na lista de atividades de ocupações disponíveis no MEI. E por que não existe atividade de desenvolvimento de software ou de programação dentro da lista de ocupações do MEI? Porque o MEI ele foi desenvolvido pelo governo para regulamentar algumas atividades de alguns profissionais autônomos, como é o exemplo do cabeleireiro, do pipoqueiro, do pedreiro e assim sucessivamente. Então, não é o caso de uma atividade de cunho intelectual como atividade de desenvolvimento de software. E além do mais, se você parar para pensar, o MEI ele tem um limite de faturamento que ele é anual de 81 mil. Isso dá, em média, R$ 6.750 por mês. Se você parar para pensar na realidade da maior parte dos desenvolvedores de software, seria impossível ficar dentro desse limite de faturamento. Se eu abrir o MEI para programador com outra atividade? Agora você pode estar pensando naquele seu amigo que é programador e tem um MEI. Caramba, Rodrigo, como que ele conseguiu abrir um MEI mesmo sendo programador? É bem simples, ele está fazendo algo errado. Ele abriu um MEI com uma atividade diferente daquela que ele de fato executa. Então, preste muita atenção nisso. Abrir um MEI com uma atividade diferente daquela que você realmente vai realizar como PJ está totalmente errado e pode trazer uma série de implicações negativas para você. Que tipo de implicações negativas eu posso ter com isso, Rodrigo? Vamos lá. Primeiramente, se você abrir um MEI quando na verdade não poderia ser MEI, você está pagando menos impostos para o governo do que realmente deveria pagar. Então, caso haja uma fiscalização, você vai ter que pagar os impostos corretamente e, obviamente, haverão multas e juros sobre esse valor. Então, isso é considerado um crime contra a ordem tributária e, consequentemente, você também pode sofrer reclusão de 2 a 5 anos. E, com toda certeza, o seu MEI será desenquadrado, ou seja, você vai passar para a empresa do Simples Nacional que não é optante pelo MEI. E você pode até estar pensando que essas implicações negativas são exageros. Bom, realmente, reclusão de 2 a 5 anos é algo extremamente raro de acontecer e são para casos extremamente graves. Mas todas as outras consequências negativas, elas de fato acontecem e presta muita atenção nisso. Desconfia se alguém falar para você que isso nunca acontece, porque isso realmente acontece e a gente vê no nosso dia a dia diversas pessoas que nos procuram porque tem algum tipo de problema com a Receita Federal, ou porque está devendo os impostos, ou porque foi fiscalizado, ou porque recebeu aquela famosa cartinha da Receita Federal que te convida para ir lá e não é para tomar chá, te convida para prestar esclarecimentos. Então, tudo isso realmente acontece. Beleza, mas se eu não posso abrir um MEI, afinal, o que eu tenho que fazer? Que outro tipo de empresa ou solução eu posso recorrer? E é isso que a gente vai ver agora. Como abrir o CNPJ para programador? Então, se o MEI ele não é uma opção, qual o caminho que o programador tem para abrir o seu CNPJ e poder emitir suas notas fiscais para aquela empresa que contratou ele como PJ ou para aquele cliente que está exigindo uma nota fiscal? Bom, primeiramente vamos entender. O MEI ele não é nem o tipo de empresa e nem um porte. Ele, na verdade, é um sub-regime de tributação dentro do Simples Nacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, já que eu não posso escolher o MEI como o meu regime de tributação,
eu vou ter que escolher algum dos outros regimes de tributação disponíveis, que são o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. Bom, além disso, também é fundamental que você escolha muito bem o tipo de empresa e você tem entre as principais opções o empresário individual, a sociedade limitada unipessoal e a sociedade limitada. Então, a partir desse ponto do vídeo, a gente vai te ajudar a entender melhor sobre os tipos de empresa e o regime de tributação, começando pelos tipos de empresa que a gente vai ver agora. Qual tipo de empresa o programador pode escolher? Bom, então vamos lá. Aqui eu vou dividir em duas situações. A primeira onde você vai abrir o seu CNPJ sozinho e a segunda em que você pretende abrir junto com mais alguém, ou seja, junto com um sócio. Então, no primeiro caso, se você for abrir sozinho, você tem dois tipos de empresa que você pode escolher, que são o empresário individual e a sociedade limitada unipessoal. E qual é a diferença básica entre esses dois tipos de empresa? É basicamente a responsabilidade limitada. Então, repara que desses dois tipos de empresa, empresário individual, sociedade limitada unipessoal. Como o próprio nome diz, a sociedade limitada unipessoal, ela tem responsabilidade limitada. E o empresário individual não tem responsabilidade limitada. Ele tem responsabilidade ilimitada. Beleza, Rodrigo, mas o que quer dizer isso, afinal de contas? Eu vou te explicar através de um exemplo. Basicamente, se você abre uma empresa do tipo empresário individual, e vamos supor que ao abrir essa empresa, você colocou R$1.000 de capital social. É o dinheiro que você investe inicialmente na empresa. Então, se você colocou R$1.000 de capital social e sua empresa adquiriu uma dívida de 10 mil, o que vai acontecer se a sua empresa não conseguir pagar esses 10 mil reais da dívida? Você, como pessoa física, é totalmente responsável pelos 10 mil reais dessa dívida. Agora, vamos imaginar que em vez de abrir do tipo empresário individual, você abriu, na verdade, uma empresa do tipo sociedade limitada unipessoal. E aconteceu a mesma coisa. No momento da abertura, você colocou R$1.000 de capital social, a sua empresa contraiu uma dívida de 10 mil reais e não conseguiu pagar. Então, o que vai acontecer já que a empresa não consegue pagar esses 10 mil reais? Você, como pessoa física, é diretamente responsável por R$1.000 dessa dívida. Caramba, Rodrigo, por que R$1.000? Porque é exatamente o valor do capital social que você colocou no momento da abertura na sua empresa. Ué, mas e os outros 9 mil reais? Quem é responsável por essa dívida? A sua empresa é responsável. Você não é diretamente responsável por ela. Caramba, então você me ensinou o segredo para zerar a vida, né, Rodrigo? Eu abro uma empresa limitada, coloco só R$1.000 de capital social, pego 1 milhão de empréstimo e depois não pago ninguém? Obviamente que não. Se você fizer isso, provavelmente os seus credores vão colocar você na justiça e o juiz pode pedir uma desconsideração da personalidade jurídica. Em outras palavras, o juiz vai entender que você agiu de má fé e vai responsabilizar a sua pessoa física por isso. Mas o que a gente quer dizer aqui? Basicamente, uma empresa que tem responsabilidade limitada, ela oferece uma proteção adicional para o seu patrimônio de pessoa física, porque nas condições normais, diferente desse exemplo totalmente fora da realidade que eu citei, onde você tenta realmente dar um golpe, né? Mas em uma situação normal, em que sua empresa se endividou e realmente não conseguiu pagar alguma dívida, existe uma proteção adicional para o seu patrimônio de pessoa física. Bom, então, já que a sociedade limitada unipessoal me oferece isso, e o empresário individual não me oferece isso, por que eu escolheria um tipo de empresa que não me dá esse tipo de proteção? Bom, pelo custo de abertura. Apesar de não ser muito diferente, é importante que você avalie o custo de abertura, porque o custo para abrir uma sociedade limitada unipessoal é um pouco superior ao custo para abrir uma empresa do tipo empresário individual. Como esse custo varia de acordo com o estado e o município, é de extrema importância que você verifique o custo de ambas as opções. Bom, e se por acaso eu quiser abrir a minha empresa com sócios? Então agora a gente vai para o terceiro tipo, que é a sociedade limitada. E aqui não tem muito mistério. É basicamente a mesma coisa da sociedade limitada unipessoal. No entanto, aqui na sociedade limitada você pode ter outros sócios junto com você. E agora que você entendeu sobre o tipo de empresa, chegou a hora de entender sobre o regime de tributação, que é o que a gente vai ver agora.
O Simples Nacional é a melhor opção para os programadores? Como a gente já citou aqui, existem 3 tipos de regimes de tributação principais, que são o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Você pode já ter escutado falar que o Simples Nacional é o mais vantajoso de todos. E eu consigo afirmar que, na maior parte dos casos, o Simples Nacional, de fato, vai ser a opção mais vantajosa. E o que eu quero dizer com isso, com mais vantajosa? É que vai ser menos burocrática, é que vai ter o menor imposto possível e é o que vai ter provavelmente também o menor custo mensal de contabilidade, porque cuidar de uma empresa do Simples Nacional acaba sendo mais fácil. Bom, mas isso, como não é verdade para 100% dos casos, por que não é verdade para 100% dos casos? Porque dependendo do seu faturamento, ou então do município onde você vai abrir a empresa, aí o Simples Nacional já não se torna mais tão obviamente a opção mais vantajosa. Pode ser que o lucro presumido seja a opção mais vantajosa. Um outro ponto que pode impactar também é se você vai prestar serviços para outros clientes do exterior, ou às vezes estritamente para clientes do exterior. Isso também vai impactar na sua tributação. Então, existem muitas variáveis que podem impactar para descobrir o melhor cenário possível para que você pague menos impostos. E quando a gente fala de pagar menos impostos sobre o faturamento que um desenvolvedor ganha, às vezes 1 ou 2% de diferença, mas já vi casos em até 10% a mais ou 9% a mais que alguém estava pagando por não ter feito um estudo adequado, isso vai fazer muita diferença. Então, é extremamente recomendado que você procure uma contabilidade, como nós da AccountTech, para fazer uma consultoria antes de abrir o seu CNPJ. Aqui na AccountTech, essa consultoria é totalmente gratuita. A gente entende a sua realidade e desenha para você a melhor solução. Fazemos simulação de impostos para que você veja na prática quanto você vai pagar em impostos e te explicamos por que esse é o melhor caminho possível. Então, para isso, a gente vai deixar um link aqui na descrição. Recomendo que você clique nele agora e preencha o formulário para que você receba uma consultoria totalmente gratuita. E se você gostou desse vídeo, eu já peço que você deixe o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se você ficou com qualquer outra dúvida ou se você tem alguma sugestão de assunto para os próximos vídeos. E, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.